dia, mais uma noite que o Senhor fez para cada um de nós. Eu gostaria de saber se tem alguém hoje aqui nos visitando pela primeira vez. Só levanta a mão. Tem alguém pela primeira vez hoje? Não. Para quem ainda não me conhece, tem aqui uma pessoa visitando aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você é muito bem-vindo aqui. Nós somos uma família. Nós não somos apenas uma igreja. O nosso papel principal como família é direcionar todo mundo para Cristo. Nós somos a família da ressurreição, uma família para crescer. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa família. Você que está nos acompanhando também agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor esteja na sua casa, que Deus abençoe também a sua casa, a sua vida, a sua família. Se você está pelo Instagram, comece a seguir o nosso canal da nossa igreja, clica no aviãozinho, envia essa live para mais pessoas. Se está pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem para que mais pessoas também sejam abençoadas. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, apenas o versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Deus tem algo para ministrar no seu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para você que veio aqui hoje. Não é por acaso você está aqui hoje na casa do Pai. O tema da mensagem de hoje é: você não é um erro. Você não é um erro. E Deus tem algo para ministrar muito forte ao nosso coração. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje é porque Deus te trouxe aqui, Deus preparou esse momento, Deus preparou o seu coração para que você estivesse aqui hoje nessa noite. Efésios capítulo 1, versículo 5. Vai estar aqui na tela, na versão que eu vou ler se você tivesse em Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Estas são as palavras da salvação e por ela a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos no teu lugar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje vivo, respirando esse ar, Pai. Muito obrigado se estamos aqui na tua casa hoje. É o Senhor dizendo que a nossa história não acabou. É mais um dia, Pai, para que a gente possa cumprir com o nosso propósito, com o nosso chamado. Que a tua palavra, Pai, que jamais volta vazia e hoje não será diferente, que ela fale ao nosso coração, Pai. Que o teu Espírito Santo nessa noite ministre verdades sobre as nossas vidas, Senhor, e que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, porque o teu Espírito Santo está trazendo vida sobre essas pessoas, sobre esse lugar. O teu Espírito Santo está renovando, Pai, o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar aqui nessa noite com cada um de nós, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a tua palavra, a tua mensagem para o teu povo, Senhor. E que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e já te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. O tema da mensagem hoje, nessa noite, é: você não é um erro. Muitas vezes é assim que está na nossa vida. Muitas vezes a gente está sobrecarregado. Muitas vezes a gente está tão cansado que a gente começa a pensar que a nossa vida é um erro, que a nossa vida ela é um engano. Talvez muitas vezes a gente se cobra por ser crente e dizer: poxa, eu não posso estar mal. Eu sou crente, eu não posso ficar mal. E muitas vezes é um fardo que vem sobre as nossas costas, mas Deus está trazendo aqui nessa noite para dizer para você que você não é um erro. Muitas vezes a dificuldade do dia a dia, a pandemia, muita coisa aconteceu. Você perdeu pessoas que você amava. Talvez você pensou em desistir da sua caminhada. Talvez você começou a se questionar: será que vale a pena mesmo fazer tudo isso? Será que vale a pena mesmo ser fiel?
Quando a gente é fiel, parece que tanta coisa começa a dar errado e a gente começa a se questionar se vale mesmo a pena estar fazendo tudo isso. Talvez você já se questionou, será que era para esse lugar mesmo que eu deveria nascer, essa cidade, essa família, cheia de problemas, cheia de coisas dando errado? Talvez a caminhada ficou tão difícil para você, e talvez nesses últimos dias você até pensou em tirar sua vida. Talvez você até pensou em desistir de você, porque você olhou para a sua vida, olhou para tudo que estava acontecendo ao seu redor e você pensou que essa dor eu não consigo mais suportar. E talvez se tudo isso está acontecendo com a sua vida, eu não sei porque Deus me direcionou para ministrar essa palavra hoje, nessa noite. Eu estava buscando, através dos meus devocionais, o que é que o Senhor queria trazer nessa noite. E Deus me ministrou para essa direção e eu não sei porquê, mas Ele sabe porquê. Mas se Ele me trouxe aqui nessa noite, é porque Ele está dizendo para você: você não é um erro. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Toca nela assim, diz assim: ó, você não é um erro. Olha para outra pessoa e também diz: você não é um erro. Talvez você não vai conseguir mais compreender nada do resto da palavra que Deus vai ministrar nessa noite. Mas talvez o que vai ficar, e foi para isso que você veio aqui nessa noite, foi simplesmente para você ouvir que Deus te ama. Deus te trouxe aqui para você entender que Ele te ama. Deus está dizendo para você hoje, nessa noite: eu te amo. Tem tanta gente que tem dificuldade de falar essa palavra, eu te amo. E Deus talvez quer destravar seu coração nessa noite. Vamos fazer de novo. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. E você vai dizer agora: eu te amo. Para outra pessoa, diga: eu te amo. É justamente isso que Deus quer fazer através da sua vida. Para você olhar para outra pessoa e dizer: você é valiosa para mim. Você é muito mais valiosa para Deus. E é por isso que eu te amo. É por isso que Deus te ama. E é por isso que você está aqui nessa noite. Talvez foi para isso que você veio, porque você precisava ouvir o eu te amo. Você precisava saber do cuidado de Deus com você. Sabe por que você não é um erro? E o primeiro ponto dessa mensagem, da certeza que eu vou trazer para você, que Deus quer ministrar para você, que você não é um erro. Em primeiro lugar, é porque você foi adotado por Deus. Você foi adotado e adotada por Deus. O versículo diz assim: em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Gente, isso é muito poderoso. No início da minha conversão, eu já falei aqui, eu tive dificuldade quando eu li esse versículo. E eu me questionava: mas Deus, por que nós somos filhos adotados? Por que nós não somos filhos naturais? E o interessante é que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, é que filhos naturais muitas vezes acontecem sem querer. Você vai ouvir muita história de casal aí que se descuidou e aconteceu, e ficou grávido, ficou gestante, e o filho veio sem querer, sem ser planejado. Foi um acidente, foi um descuido. Muitas vezes um filho natural é rejeitado porque o pai não queria ou a mãe não queria, e essa criança ela é rejeitada, e Deus estava ministrando sobre o meu coração. Mas um filho adotado, ele jamais é rejeitado, ele é planejado. Um pai e uma mãe, quando quer adotar um filho, ele se planeja, ele entra numa lista de espera, ele começa a desejar, ele começa a se programar, ele é amado antes de ser conhecido. E era isso que Deus estava querendo falar. É que eu e você, nós fomos desejados por Deus. Nós fomos planejados. Ele sonhou, Ele desejou comigo e com você. Você não é um fruto do acaso. Você não é um erro do seu pai ou da sua mãe. Você não é um fruto de um descuido. Você é fruto do amor de Deus por você. Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Veja que coisa maravilhosa que Deus está dizendo, é que antes de você ter sido formado, até quando você era um embrião,
que escreveu o livro da sua vida. O livro da sua história já estava escrito antes de qualquer um dele existir. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: e antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus, Ele desejou você. Deus, Ele planejou você. Você foi separado. Você foi preparada para tudo isso. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais difícil que seja o que você está enfrentando hoje, ou agora, ou aquilo que você vai enfrentar, saiba que Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca nos abandonou. Na verdade, Ele sempre esteve cuidando de você. Mesmo que talvez você tenha feito escolhas erradas lá atrás, e talvez essas escolhas te conduziram até aqui, mas Deus, Ele nunca abandonou você, Ele nunca desistiu, pelo contrário, Ele te preparou e te separou para ser filho e filha amada de Deus. E o fato da gente estar enfrentando dificuldade, problema, não é a ausência de amor, e sim é o cuidado de Deus por mim e por você. Veja que coisa interessante lá em Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Hebreus 12, versículos 6 e 7 diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, se existe problema, se existe dificuldade acontecendo na sua vida, é Deus preparando você, é Deus amadurecendo o seu coração. Não é porque você está passando dificuldade, isso não quer dizer abandono de Deus. Tem coisas que eu e você, nós precisamos passar para que a gente possa aprender. E a dificuldade não é a ausência de amor, pelo contrário, é o cuidado de Deus por mim e por você. Entenda, quando você quer amadurecer, quando você quer que seu filho cresça, você para de dar comidinha na boca dele. Por mais complicado que seja esse processo, ele vai se melar todinho, vai melar a casa, vai dar mais trabalho, vai dar mais dificuldade. Mas se você não para de dar comida na boca do seu filho, você não está ajudando ele, você está atrapalhando o amadurecimento dele. Ele precisa amadurecer. Ele precisa enfrentar as dificuldades. A gente precisa deixar a criança tentar andar mesmo, cair, relar, bater a cara, bater a testa. Dói o nosso coração quando vê ele cair? Dói. Mas são processos de aprendizado, de amadurecimento que nós precisamos passar. E muitas vezes a gente quer que Deus nos poupe do aprendizado. O problema é que a gente nunca quer passar pelo processo, a gente já quer tudo pronto, na verdade. Mas a dificuldade, o problema, é o cuidado de amor, é o cuidado de Deus por cada um de nós. Olha o exemplo de uma criança. Quem já levou uma criancinha para vacinar sabe o quanto é doloroso, gente. Uma criancinha do tamanho de Eliezer, quando vai fazer lá uma injeçãozinha, teste com o pezinho, misericórdia, Senhor. E aí, faz uma analogia que eu já fiz aqui, eu acho muito interessante. Eu lembro quando fui fazer com meu filho, eu não aguentei nem ficar na sala, porque eu não aguento essas coisas. E ele chora muito, chora demais, chega uma dor no coração. E na verdade, o filho, ele confia no pai e na mãe. Quando ele começa lá a receber aquela injeção, ele não começa a chorar desesperado, ele começa a gritar e olhar para a gente. O pai e a mãe, as pessoas que ele confia, que a gente não está fazendo nada. Para ele é o quê? Meu pai e minha mãe não me amam. Mas não é isso, e a gente sabe que é justamente porque a gente ama eles, é que a gente deixa ele passar por isso. Mesmo a gente sabendo que depois vai dar reação, vai ter febre de noite, a gente vai passar algumas noites sem dormir, é complicado, mas a gente sabe que é necessário. Assim é Deus comigo e com você. É Deus olhando para mim e para você. Muitas vezes a gente está chorando, triste, indignado, reclamando com Deus. E Ele está olhando e dizendo: calma, você precisa disso. Você precisa passar por isso para amadurecer, para crescer, para aprender. Entenda que não é porque está difícil que
sua vida é um erro, você não é um erro. Não é porque as coisas não dão tudo certo que você é um erro. Você é filho amado de Deus. Pastor, eu aprendi e estou entendendo que minha vida não é um erro porque eu fui adotado por Deus. E em segundo lugar, eu tenho que entender que no tempo certo receberemos a herança. No tempo certo receberemos a herança. Eclesiastes 3:1 diz algo interessante, diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Veja, para tudo há um momento certo de acontecer. A Bíblia fala que para tudo, não só para as coisas boas, não só para as coisas ruins, mas para todos os momentos, para todas as situações, existe um tempo determinado. E o que eu acho interessante, e se a gente for lendo mais esses versículos desse capítulo, ele vai começar a falar que existe tempo de derrubar, mas também existe tempo de reconstruir. Ele está dizendo que existe tempo de você quebrar e destruir o passado, mas também que existe tempo de você recomeçar, começar algo novo e começar a construir de novo. Existe um tempo de você chorar e ninguém quer passar por esse tempo de chorar. Porque chorar é ruim, chorar dói, chorar não é bom. Mas ele também disse que também existe um tempo de você rir. Existe um tempo para tudo, existe um tempo de calar. Existe um tempo apenas de ficar calado, apenas ouvindo, mas também existe um tempo de você começar a falar. E como isso seria diferente se a gente aplicasse na nossa vida? Quanta briga desnecessária seria evitada se a gente soubesse o momento de calar? Se a gente soubesse o momento de falar? No nosso relacionamento seria diferente também, se você soubesse o tempo de ouvir e o tempo de falar. Existe um tempo para tudo na nossa vida. Romanos 8:17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, então nós vamos ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O problema é a gente fala que a gente quer tudo pronto. A gente quer a vitória sem a batalha. A gente quer a conquista sem lutar. A gente quer alcançar o resultado sem passar pelo processo. E esse é o nosso grande problema. Se nós queremos participar da glória, se nós queremos receber a nossa herança, e ela existe no tempo certo, nós precisamos passar pelo sofrimento. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós precisamos suportar o nosso processo. Existe um exemplo muito interessante da Arca de Noé. O povo na Arca de Noé, aquelas 8 pessoas, passaram quase um ano dentro daquela arca. Veja que coisa, quase um ano sem Instagram, sem Facebook, sem rede social, sem WhatsApp. Tem gente que passa uma semana e fica infartando, né? O pessoal teve que passar lá um ano sem rede social. Um ano sem se comunicar com o mundo lá fora. Um ano tendo que suportar os estresses, as brigas, as TPM da mulher lá dentro. Aguentar tudo, não tinha para onde correr. Não tinha para onde fugir. Uma coisa interessante, que tem um estudo que estima-se que cada pessoa que estava dentro daquela arca tinha que tirar por dia 250 quilos de fezes. Todo dia. Você já imaginou? Você tem que carregar 250 quilos de fezes de animais para jogar fora da arca. Todo dia. Todo dia tem que suportar aquela catinga, aquela agonia, aquele barulho, aquela bagunça lá dentro. Mas era necessário suportar, porque fora da arca era morte. Se a gente quisesse pular o processo, pular a etapa, se a gente saísse da arca, ia vir morte, ia vir maldição. Era necessário esperar o processo, esperar o tempo certo dentro daquela arca. E muito mais do que apenas esperar o tempo certo, também esperar o momento de se desligar, de se desvincular do passado. Você já parou para pensar? Noé passou quase 100 anos para construir uma arca. Passou um período lá dentro e
depois teve que abandonar. Muitas vezes a gente está tão preso ao passado que a gente não consegue encarar o novo de Deus sobre a nossa vida. Porque a gente está tão vinculado lá atrás, a gente está olhando para tanta coisa que Deus fez lá atrás que a gente não consegue avançar para encarar o novo. Mas nós precisamos entender que se você quer receber a sua herança, existe um tempo certo, um momento certo, uma hora exata para você ser abençoado, mas você precisa suportar o processo. Algo que eu sempre falo aqui é que bênção fora do tempo se torna maldição. Bênção fora do tempo se torna maldição. Gente, quem é que gosta de feijoada? Feijoada. Feijoada com tudo, né? Purê, porco, pé, tudo que é aqui direito. É uma bênção feijoada. Ela é bem feita, gostosa. Mas para Eliezer é uma maldição. Ele não pode comer. Ele só pode tomar leite. Embora seja uma bênção para você, porque você já está preparado para receber, para ele é maldição, porque ele não está pronto. E assim é muitas vezes aquilo que Deus quer colocar na minha vida, na sua vida, só que você não está pronto para receber aquilo que Deus quer depositar sobre você. Então existe esse tempo certo, essa hora exata de acontecer. Apocalipse 22, versículo 12 diz assim: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Existe essa recompensa de Deus para mim e para você, já está com Ele, e Ele está vindo em breve, mas nós precisamos esperar esse tempo certo de acontecer. Êxodo 14 diz assim: e o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Tão somente acalme-se. E é tão difícil a gente saber parar. É tão difícil a gente saber esperar o tempo de Deus acontecer, mas o que Deus está dizendo, olha, quem vai lutar por você sou eu, não é você, mas você precisa esperar, você precisa acalmar, porque existe o tempo certo para você receber a sua herança, amém? Pastor, eu estou entendendo que eu não sou eu, minha vida não é um eu, porque Deus ele me adotou como filho. Eu sei que no tempo certo eu vou receber minha herança. E em terceiro e último lugar, eu preciso me posicionar para receber. Eu preciso me posicionar para receber. Talvez você conhece algumas pessoas que elas são maravilhosas para te aconselhar, para te ajudar no momento da dificuldade, mas quando o problema é com ela, parece que ela esqueceu o que é crente. Ela se desespera, ela não consegue mais, porque parece que quando é com os outros é muito mais fácil, quando é com a pessoa está tudo errado. Aquelas pessoas que a teoria é muito bonito, mas a prática é totalmente diferente. Lá em Jó, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. De nada adianta ser crente quando tudo está dando certo. O desafio de ser crente é quando tudo está dando errado na nossa vida. E é por isso que é fundamental que eu e você se posicione da maneira correta na nossa vida. Você precisa se posicionar. Gálatas 4:1 diz assim: eu digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se desfere de um escravo, embora seja dono de tudo. O que a Bíblia está dizendo é que quando ainda somos imaturos, continuamos sendo filhos, mas não temos acesso à herança ainda. Por quê? Porque ainda somos crianças. Vou trazer o exemplo das meninas também aqui de Val e Simone. Mariana e Maísa, elas são filhas, elas são herdeiras dos dois de tudo. Só que elas não vão acessar agora. Por quê? Porque são crianças ainda. Elas não têm capacidade de acessar tudo aquilo que está disponível para elas ainda. Talvez Maísa vai começar a acessar mais cedo algumas coisas porque é mais velha. Talvez ela comece a acessar mais cedo, ganhar um telefone para começar a usar. Mariana vai demorar um pouco mais. Mas o que a gente tem que entender é que Deus tem muita coisa para colocar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas Ele precisa que eu e você comece a se posicionar
que a gente comece a amadurecer. O nosso posicionamento vai definir se vamos receber ou não. O que eu acho interessante é que quando Moisés envia 12 espiões para olhar a terra prometida, os 12 tinham a mesma promessa. Para pensar comigo. Os 12 tinham a mesma promessa, os 12 acreditavam no mesmo Deus, os 12 estavam enfrentando as mesmas dificuldades, os 12 viram o mesmo cenário, mas só que 10 se posicionaram de uma forma e 2 se posicionou de uma totalmente diferente. 10 falou que não tinha como, não ia dar, iriam ser destruídos, e 2, Josué e Caleb, eles preferiram continuar confiando em Deus. Eles preferiram continuar acreditando que Deus iria dar aquela terra a eles. E quem acessou a promessa? Josué e Caleb. Quem foi que conseguiu entrar na terra prometida? Josué e Caleb. Os outros 10 perderam a promessa de Deus. Por quê? Porque não se posicionaram. E talvez é isso que está acontecendo na minha vida e na sua vida. E você, a partir de agora, você precisa começar a se posicionar. A partir de agora, você precisa começar a entender que, por mais difícil que esteja a sua vida, você não é um erro, você não é engano. E se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus está te dando mais uma oportunidade de você se preparar, de você acessar aquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos ficar de pé? Parece que está acabando? Louvor? Pode vir? Irmãos, é justamente por isso que você está aqui hoje, nessa noite. Para que você entenda, para que você saiba que você não é um erro. A sua vida não é um engano. Você foi adotado por Deus, você foi desejado, planejado por Ele. Mas o que você precisa, talvez, começar a entender nessa noite, é que você precisa esperar o tempo certo. Talvez o que você precisa nessa noite é começar a se posicionar. Talvez o que você precisa começar a entender nessa noite é que as dificuldades que estão ao redor da tua vida é apenas uma preparação para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida. Então começa a confiar, começa a se posicionar de uma forma diferente. Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida, mas você precisa, a partir de hoje, começar a se posicionar. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra jamais ela volta vazia. O Senhor sabe, Pai, que cada coração aqui neste lugar